Bom, pessoal, hoje nós vamos proceder à correção da lista sobre logaritmos, identificando quais são os principais passos na resolução e mostrando como era a forma de trabalhar essas ideias que são tão interessantes no uso da matemática em exemplos aplicados e em exemplos mais simples. Bom, o primeiro exercício dessa lista era necessário fazer o cálculo dos seguintes logaritmos. Então, o primeiro item aí, item A, eu teria que calcular o logaritmo de 128 na base 2. Bom, como nós explicamos, o processo é basicamente você nomear esse logaritmo através de uma variável, porque você não conhece o valor dele, normalmente a gente vai chamar de x, e o processo é sempre o mesmo, por definição. Eu pego a minha base, elevo ao meu logaritmo, que eu não sei, que é x, e igualo ao meu logaritmando, que é 128. Daqui eu tenho que encontrar a mesma base, se for o caso, e se essa base de fato for a mesma, eu consigo cancelar e trabalhar com o valor de x que eu estou buscando. Então aí, no caso, eu teria que pegar o 128 e fatorar ele em números primos. Normalmente, nesse caso, como o número é terminado em par, dá para fatorar dividindo por 2. 128 por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Você conta quantas vezes o 2 acabou aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tivemos a sorte da base ser a mesma. Então eu venho e escrevo 2 elevado a x igual a 2 elevado a 7. Como a base aqui é a mesma, cancelo, cancelo. Então o item A, meu logaritmo é x igual a 7. E esse processo aqui, ele é padrão para o desenvolvimento de logaritmos dessa natureza. Beleza? Vamos lá, vamos para o exercício 1, item B. Onde era pedido para calcular o logaritmo, né, da raiz de 9, né, da raiz quadrada de 3. 9 na raiz quadrada de 3. Então, mesmo processo, eu não conheço o logaritmo, então eu vou chamar ele de x. Eu pego a minha base, elevo a x, então eu vou ter raiz de 3 elevado a x e igual a 9. Aqui é um pouquinho diferente do primeiro, porque a base não é a mesma, mas tem como reduzir na mesma base. Esse é o nosso processo. Então eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, a raiz de 3 aqui é uma das formas que nós vimos nas últimas videoaulas, que eu tenho como escrever na forma de potência. Lembre-se, a base aqui 3, a minha potência é 1, o meu índice no radical quando aparece é 2, então dessa forma eu posso escrever como 3 elevado a meio. Eu venho, escrevo 3 elevado a meio, estou ciente que ele está elevado a x e paralelamente o 9 eu posso fatorar. O 9 fatorado em números primos, por 3, 3, por 3 dá 1, então você tem 3 ao quadrado, e daí você tem que, repetindo essa base que é 3, eu posso, pelaquela propriedade, potência de potência, repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, meio vezes x dá x sobre 2 igual a 3 ao quadrado. Como a base aqui é a mesma, e aí nós registramos mais uma vez isso, eu posso cancelar essas bases, então eu tenho que x sobre 2 é igual a 2, portanto x igual a 4. E isso resolve aí o nosso item B, dessa listinha, desse primeiro exercício, beleza? A diferença aqui é o fato de você ter que trabalhar com uma raiz quadrada na forma de potência, para poder, a partir daí, conseguir gerar a mesma base, que é 3. Quando eu fiz isso, aí de fato eu consegui cancelar e trabalhar com potência e resolver o exercício. Então vamos agora para o item C. No item C eu tenho o log, aí já muda um pouquinho a dificuldade, log de 1 nono 3 raiz de 3.
Bom, mesma história, eu não conheço o logaritmo, vou elevar a x, então eu pego a minha base, 1/9, e escrevo ela toda elevada a x, e igualo ao meu logaritmando, que é 3 a raiz de 3. Não é meio óbvio, mas é possível perceber que aparentemente a base que eu vou reduzir comum é 3, porque 9 é fatorável em 3 e aqui eu tenho duas expressões em 3. O que eu tenho que fazer de forma cuidadosa é, primeiro, fatoro 9, que é 3 ao quadrado, e deixo assim em x. 3 eu repito, e raiz quadrada de 3 eu posso escrever como 3 elevado a meio, como nós já aprendemos anteriormente. Daqui, uma das propriedades que nós aprendemos nas últimas videoaulas é que eu posso, inverter essa base. Invertendo essa base, jogando ela para cima, o que acontece com o expoente? Ele muda de sinal. Então, o que vai acontecer? Eu repito na minha base que é 3, jogando ela para cima, então o sinal do expoente que é positivo fica negativo, 3 elevado a menos 2, a x. E aqui, como eu tenho um produto de potência mesma base, nós vimos isso, eu repito a base e somo o expoente. Então, 1 que está aqui mais meio dá 3 sobre 2, ou 3 meios, ou 1,5, que é a mesma coisa. Agora eu tenho que 3 aqui fica elevado a menos 2x, potência de potência, igual a 3 elevado a 3 sobre 2. Tudo isso para reduzir na mesma base, eu consigo reduzir. Então eu tenho menos 2x igual a 3 sobre 2. Daqui então eu posso isolar o meu x e escrevê-lo como menos 3 sobre 2 dividido por 2. Na divisão de duas frações eu repito a primeira, inverto a operação e inverto a segunda, 1 sobre 2. Portanto, ao fazer essa conta, vou colocar aqui o resultado, x vai ser igual a menos 3 quartos. 2 vezes 2, 4, e aí eu finalizo o item C dessa forma. Então a diferença aí é que nesse processo eu tive que fazer um pouco mais de ginástica algébrica para transformar as bases numa base comum, que é 3. Fazendo isso, a gente consegue chegar no resultado e aí chegamos, deu menos 3 quartos. Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo exercício, item D. E aí envolve um pouquinho de propriedades mais específicas nesses últimos itens do exercício 1, para que a gente possa fazer a aplicação. Então vamos lá, o primeiro deles vai envolver a seguinte expressão, eu tenho lá 2 log, item D, 2 elevado a log de 10 na base 5, ainda aqui em cima, vezes o log de 5 na base 2. Bom, aqui a ideia é a seguinte, eu vou trabalhar com uma propriedade de base associada à base do logaritmo para poder, a partir daí, resolver o problema. Primeira coisa que eu observo é que, como existe um produto aqui, dentro dessa potência na base 2, eu posso inverter a ordem que não vai alterar nenhum processo. Por que eu vou fazer isso? Porque ao inverter, escrevendo 2 log de 5 na base 2 vezes o log de 10 na base 5, só estou invertendo a posição, eu posso, com esse fragmento aqui, usar uma propriedade que nós vimos, uma propriedade associada à potência, que nesse caso aqui é possível que eu cancele, nós aprendemos isso, escrevendo essa expressão agora como 5, dessa forma. Lembre-se que é 5 na base 2, que está aqui elevado, todos eles na base 2. E aí eu tenho 5 elevado a log de 10 na base 5. Aplico a mesma propriedade, como eu tenho a base da potência igual ao do meu logaritmo, então a resposta aqui desse item D é 10. Então está aí resolvido. Aparentemente possa achar-se que um exercício desse é difícil, mas fazendo uso de propriedades você consegue facilmente chegar no resultado, sempre trabalhando com essa relação, beleza? Vamos para o item E, dá para fazer aqui? Não, vamos apagar e resolver ele aqui de novo na lousa. De novo não, irmão? Ele na lousa. Então, no item E, você tem agora lá
2 na fração log, né, de 3 na base 2 e tudo isso aqui dividido por 3. É isso que ele tem aí pra gente. Então, o processo aqui é o seguinte, ó. Como você tem uma divisão aqui por 3, isso é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 1/3 vezes o log de 3 na base 2. Você pode fazer isso, não tem prejuízo nenhum quanto à sua conta. Por quê? Porque log de 3 na base 2 é a mesma coisa, dividido por 3, ou seja, escrever isso daqui, 3 na base 2 dividido por 3, é a mesma coisa que escrever 1/3 desse processo, do log de 3 na base 2. Você está puxando a fração e deixando destacado aqui 1/3. Isso você pode fazer sem problema algum. Agora, quando eu faço isso, fica mais interessante, da mesma forma que o outro exercício, de jogar o log de 3 na base 2 aqui, invertendo a posição com 1/3. Quando eu faço isso, olha só, eu posso aplicar a minha propriedade, cancelando a base aqui do número com a base do logaritmo, resta 3, que vai estar, no caso aí, ó, elevado a 1/3. E tudo isso aqui está multiplicando. 3 elevado a 1/3 nada mais é que a raiz cúbica de 3. E isso finaliza aí o item E desse exercício. Tá vendo? Mais uma propriedade que foi utilizada de forma correta. E aí no item F, né, você tem 3 elevado a 1 mais o log, 1 mais o log de 5 na base 3. Então nesse processo aqui, que há uma soma, tudo da mesma base, você pode condensar no produto, lembra? Produto pode ser escrito como a quebra de duas expressões de logaritmo. Então, 3 elevado a 1, correto? Vezes 3 do log de 5 na base 3. Aqui você usa mais uma vez a propriedade, cancela, cancela, resta aqui 5. Aqui é 3 elevado a 1, que é o próprio 3, que vezes 5 vai te retornar aqui 15. E com isso aí a gente finaliza o primeiro exercício da lista, que é basicamente fazendo usufruto de propriedades. Essa que é a ideia que está por trás desse exercício. Beleza? Vamos lá agora para o exercício 2. No exercício 2 eu tenho o seguinte, 2, né? É dado para mim aí as informações quanto a logs, né? Ele diz que o log de 2 na base 10, né, é igual a A, e o log de 3 na base 10 é igual a B. Aí é pedido para calcular, expressar o log de 72, em função de A e B, né? Em função de A e B. Então, qual é a ideia aí? Eu tenho esses logs, que são dados na forma dessas duas variáveis, A e B, e ele quer que eu escreva o log de 72 em termos dessa função. Então, o processo aqui consiste em você fatorar o 72. Então, você vai fatorar o 72, e ao fatorar, você vai ter lá 72 por 2, 36, que por 2 dá 18, que por 2 dá 9, que por 3 dá 3 e que por 3 dá 1. Daí você conta a fatoração, você tem o 2 elevado a 3 vezes e o 3 elevado a 2. Está correto. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 9 dá 72, ok? Então, essa informação você vai ter que colocar ali, ó, no log no lugar de 72, para poder daí encontrar a resposta em função desses dados que foram fornecidos. Então isso indica que o log ali de 72, ele vai ficar escrito como log do produto de 2 ao cubo por 3 ao quadrado. E aí eu preciso usar as propriedades associadas aos logaritmos para poder resolver o exercício. Então daí o que acontece? Eu tenho um log do produto, então por definição, a gente aprendeu isso, que eu posso quebrar numa soma. O log do produto é um log da soma. Então log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que log de 2 ao cubo mais o log de 3 ao quadrado.
Por sua vez, outra propriedade que nós aprendemos é a potência. Você pode e deve derrubar o termo à frente, foi o tema da nossa última videoaula. Foram as propriedades de logaritmo, 3 log 2 mais 2 log 3. E aí, finalmente, você resolve o exercício, porque você substitui os dados, conforme as informações que foram geradas, log de 2 igual a A e log de 3 igual a B. Então, você vai ter 3 vezes A mais 2 vezes B. E com isso, você finaliza aí o exercício 2, né? Faz o exercício e ele fica resolvido para a gente de forma bem tranquila. É isso aí. Vamos agora para o exercício 3, né? Exercício 3. No exercício 3 é dado o seguinte, olha, escreva as expressões que nós temos aí na série de itens na forma de um único logaritmo. Então temos 4 itens aí. O primeiro nos dá aí 3 log de 7 na base 4. Então isso aqui é basicamente para fazer uso de propriedades. Então esse 3 é uma potência que foi derrubada aqui de cima. Então para escrever como um único logaritmo, você pode representar log de 7 ao cubo na base 4. Daí você multiplica 7 ao cubo, é 7 vezes 7 vezes 7. Então você fazendo as contas aí, 7 vezes 7 49, 7 vezes 9 dá 63, 28 com 6, 34. Então daria log, como um único logaritmo, log de 343, certo? Na base 4. É isso aí que representa um único logaritmo, no caso aqui no item A, beleza? É isso aí, vamos para o próximo. Eu quero resolver e expressar como um único logaritmo no item B o log de x na base 3 menos o log de 2 na base 3. Aqui mais uma vez uma propriedade que a gente pode usar, porque olha só, os logs têm a mesma base e você está escrevendo eles em termos de subtração. Logaritmo da diferença você pode calcular no logaritmo do quociente. Então isso daqui, como único logaritmo, pode ser expresso assim, o log de base 3 da razão de x sobre 2. E fim de papo. Termina aí o item B. É isso que eu precisava que vocês fizessem. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir nessa mesma linha. Item C, né? No item C, nós temos lá o cálculo do log de 6 na base meio. 6 na base meio, a gente pode ter um logaritmo aqui de base meio, mas lembre-se que esse valor aqui ele tem que ser positivo. E o log de 3 na base meio. Então, se na subtração você pode quebrar numa divisão, na soma, quando a base é a mesma, você pode quebrar no produto. Então isso aqui é a mesma coisa que você escreveu log de 18 na base meio. É isso. E aí termina o item C. No item D, nós temos agora aí o log de... São 3 logs. Então, log de 4 na base 5, mais o log de x na base 5, e aí menos o log de 3 na base 5. Bom, eu tenho a mesma base nos 3 casos, nos 3 logs. Então, o que eu faço? Uso de propriedade. Na soma, eu posso quebrar com um produto e na divisão, na subtração, eu quebro com uma divisão. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer, escrever como uma única forma de resposta, é escrever o log da soma desses dois, que você pode interpretar como produto, né? E na subtração por 3, isso aqui vira um quociente. Então fica assim, log de 4x sobre 3 na base 5.
E aí está finalizado esse exercício 3 com essas ações em propriedades. Essa que era a ideia que nós queríamos explorar. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício 4, que é um exercício único agora, que envolve aí uma ação de propriedade. Ele quer que eu escreva o desenvolvimento logarítmico, né? O que é o desenvolvimento logaritmo? É o uso de propriedades para resolver um logaritmo. Aí da expressão que eu tenho, ele me dá um log da razão de A raiz quadrada de B sobre C ao cubo. É isso que ele quer que eu faça. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, é um logaritmo do qual ele quer que eu faça um desenvolvimento. Então, é o contrário do anterior. No anterior, nós tínhamos um logaritmo quebrado e nós condensamos num só. Aqui ele já está condensado, num único logaritmo. Então, eu vou abrir para mostrar como é que foi o desenvolvimento desse cara aqui. Eu tenho um produto e na sequência uma divisão. Então, eu posso quebrar assim, ó, como log de A, produto. Eu quebro numa soma, log da raiz de B, divisão, menos o log de C ao cubo. Dá para ir a mais à frente? Sim, porque lembre-se, raiz quadrada de B pode ser interpretado como B elevado a meio. Então eu tenho uma forma de potência aqui que está oculta, implícita na verdade. Então eu tenho log de A mais o log de B elevado a meio menos o log de C ao cubo. Aqui agora na sequência eu não preciso fazer mais nada com o log de A, que eu já estou repetindo, mas agora com essas bases elevadas a essas potências eu posso aplicar outra propriedade, que é de quebra de potência, queda. Então eu tenho log de A, mais cai à frente o meio, log de B, menos cai à frente 3 log de C. Então, fazendo aqui, eu tenho desenvolvimento logaritmo que eu estava buscando para esse exercício e aí eu tenho ele finalizado. Essa que é a ideia do exercício 4 para a resolução e aí a resposta é dada dessa forma, beleza? Agora, os 3 últimos exercícios são exercícios um pouquinho mais sofisticados porque eles envolvem problemas que estão associados ao uso do logaritmo. Então, se esses 4 primeiros nós utilizamos propriedades para resolver logaritmo pelo logaritmo, agora nós vamos aplicá-los para resolver um problema. Essa que é a proposta desses 3 últimos exercícios. Então vamos lá, deixa eu passar um pouquinho de álcool aqui um pouquinho na lousa aqui. Então, vamos lá, exercício 5. Um exercício bem interessante, é uma aplicação bem legal. Ele fala o seguinte, em um trecho de mata próxima foi encontrado um cadáver, né? Uma pessoa que foi morta. E aí a polícia encontrou esse cadáver por volta das 17 horas, né? Então é informado o seguinte, que o médico legista chegou às 17h20 e imediatamente ele mediu a temperatura do corpo, né? Chegou às 17h20, mediu, era de 32,5 graus. Ele passou mais um tempo, 1 hora, fez uma outra medição e aferiu que a temperatura era de 31,5 graus. Então ele chegou lá, mediu pela primeira vez, deu 32,5, isso. Passou 1 hora, a temperatura caiu 1 grau, mediu, deu 31,5. Ele considera que a temperatura normal de equilíbrio do corpo humano é de 36,5 graus e que no momento em que foi encontrado o corpo, a temperatura ali da mata era por volta de 16,5 graus. Tá? Então, o que eu quero com esses dados aí, de acordo com as temperaturas coletadas e usando a lei de resfriamento de Newton, nós explicamos isso como uma aplicação dos logaritmos, determina a estimativa para o horário da morte. Aí ele dá algumas informações, né? Ele dá para a gente que o log de 2 é 0,3, que o log de 3 é 0,47 e ele pede para que eu faça uso,
né, ele dá essas informações, ele quer que eu faça uso dessa fórmula aqui, ΔT igual a T0 exponencial de menos αT. Isso aqui é a famosa lei de resfriamento de Newton, que indica que a variação de temperatura de um corpo, ou a taxa de transferência da temperatura em relação ao tempo, ela é proporcional, essa constante alfa, à diferença de temperatura entre o corpo e o objeto, né? Entre o corpo e o objeto no meio. Que meio é esse? No caso, uma mata, o meio pode ser um freezer, o meio pode ser um forno, dado que essa diferença de temperatura não seja muito elevada. Então ele quer que eu use essa expressão para poder resolver. O primeiro passo é calcular esse cara aqui, que é o nosso T0, que corresponde ao quê? O instante da morte. T igual a 0, né? Instante da morte, instante em que nós queremos aferir aí em que momento isso aconteceu. Então, o passo inicial é mensurar essa informação que é nos dada. Então, o que eu vou obter aí é o nosso ΔT0, essa variaçãozinha que eu quero nesse momento. E essa variação, como é que eu consigo mensurar? Essa variação está associada a que informação que a gente precisa? Da temperatura do corpo, em condições normais, ou seja, 36,5 menos a temperatura da mata, 16,5. Então, o nosso ΔT igual a 0, né, era de 20 graus, que é o valor que a gente vai jogar aqui nessa expressão. Por quê? Porque antes de você morrer, a temperatura normal do corpo 36,5, de alguém morrer, né? E a temperatura da mata 16,5. Então, daqui, o meu ΔT, ele vai ficar sendo escrito agora como 20 exponencial de menos αT. É essa informação que eu tenho. E agora eu vou usar os dados que ele me retorna para poder encontrar qual é esse momento que ocorreu esse processo. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que medir, né? Eu vou ter que medir essa variação em dois momentos. Né? Por quê? Porque o legista chegou lá e ele fez o seguinte, ó, ele mediu imediatamente, no instante T, vou chamar isso aqui de primeira medição, e nessa primeira medição ele aferiu uma temperatura, que era 32,5. Depois de, no instante T mais uma hora, um T mais 1, ele fez uma segunda medição. Então, essa segunda medição produziu aí uma temperatura de 31,5 graus. Pois bem, usando essas informações, com essa equação, eu vou tentar agora desenvolver o processo de modo a chegarmos na resposta. Então vamos lá. Primeira medição que eu faço, o ΔT, né, no instante T, ele é dado por quem? Pela variação de temperatura do momento da primeira medição, que era 32,5, pelo referencial, que é temperatura da mata, 16,5. Então isso aqui me dá 16. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação e jogar onde? Na nossa formulinha aqui. Por que eu vou jogar nessa fórmula? Porque daqui eu vou obter uma relação que me permita calcular qual é esse instante. Então, substituindo aqui, né, eu vou ter 16 igual a 20 exponencial de menos αT. É isso que eu vou fazer. Daí eu vou ter que apagar aqui, para dar espaço, para poder resolver o problema. Então, ao fazer isso daí, eu tenho então 16 sobre 20, jogando 20 aqui na divisão, igual a exponencial de menos αT. Eu posso simplificar o 16 e o 20, dividindo ambos por 2. Então, ao fazer isso, eu tenho 8 sobre 10, igual a exponencial de menos αT. Eu poderia simplificar mais? Poderia, mas por que eu não vou fazer? Porque é um problema que envolve logaritmo e com as informações que nós temos no enunciado é possível eu fazer uma informação, eu fazer uso desse 10 de maneira muito legal. Por quê? Porque são dados para nós os logaritmos de 2 e 3, mas ambos estão em qual base? 10. Então isso pode trazer uma informação legal para a gente. Então o próximo passo aqui é escrever o logaritmo de ambos os lados da expressão.
Então eu escrevo log de 8 sobre 10. E aí na sequência eu faço a mesma coisa. Escrevo log aqui de e elevado a menos alfa t. É isso que eu vou fazer. Então daqui é um logaritmo da divisão, então eu posso quebrar na diferença. Então log de 8 menos o log de 10. E aí eu vou usar uma propriedade aqui, ó. Eu posso escrever o log de e elevado a menos alfa e tudo isso aqui, ó, associado ao t. Estou destacando aqui a expressão que eu vou executar. Então daí o que acontece? O log de 8 eu posso escrever como fatorado log de 2 ao cubo. E aqui vem a novidade, eu venho o porquê de eu não ter fatorado mais uma vez o 10 simplificado. Porque log de 10 na base 10 é igual a 1. Aqui eu tenho que é um log de a menos alfa da potência, então eu posso jogar o t aqui para frente. Eu tenho t log de e elevado a menos alfa. É isso que eu tenho no momento até aqui. Daqui o 3 eu posso jogar para frente. Então, eu tenho 3 log de 2 menos 1 igual a t que multiplica o log de e a menos alfa. É isso que eu tenho. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma das primeiras informações que foi me dada, que é a informação do log de 2. Então, ele diz lá para mim que o log de 2 é 0,3. Então, eu venho 3 vezes 0,3 menos 1 igual a t vezes o log de e a menos alfa. Então, daqui eu tenho 0,9 menos 1 e agora eu vou isolar aqui esse meu log de e a menos alfa. Eu vou escrever em função de t. Então, eu jogo o meu t que está multiplicando aqui para baixo e deixo o meu log de e a menos alfa aqui, isolado. Eu não sei o valor dele. Então, 0,9 menos 1. Então, dá menos 0,1 sobre t igual ao log de e a menos alfa. Então, isso é o valor do log de e a menos alfa no momento. Por que eu vou separar essa informação? Porque lembre-se, isso daqui faz a primeira medição que o logista fez. No momento em que ele chegou e avistou o cadáver lá, era 32,5, e ele, ao verificar isto, nós desenvolvendo a expressão, chegamos a essa relação. Agora eu vou fazer a mesma conta para o próximo instante, para a segunda medição. Que é a medição t mais 1. Então o que vai acontecer? Eu vou usar o mesmo mecanismo, a mesma fórmula, ΔT, só que agora é t mais 1. A referência agora é 31,5, que a temperatura caiu 1 grau depois de 1 hora. 31,5, a temperatura lá na mata, da floresta, era 16,5. Então 31,5 menos 16,5 dá 15. Então, de novo, eu jogo na equação, vamos repetir ela aqui, ΔT igual a T0, exponencial de menos alfa t. Só que aí fazendo isso, você vai ter lá, ó, 15, substituindo aqui, o nosso T0 lá é 20, exponencial, e olha aí, ó, isso aqui é o t mais 1, porque está medindo a partir do instante t que o legista fez a primeira medição. Mesmo processo, então daqui o 20 passa dividindo, 15 sobre 20, e aí eu tenho e elevado a menos alfa, t mais 1, do mesmo modo. Posso simplificar, e aí eu posso simplificar isso aqui por 5, dá para fazer isso. Então, ao simplificar isso daqui, eu tenho 3 sobre 4, igual a e elevado a menos alfa, t mais 1. Quando eu chego nesse ponto, eu posso jogar o logaritmo, né? Eu vou só separar essa informação aqui do lado para poder deixar claro que nós vamos usar ela depois. Então, deu menos 0,1 sobre t, né? Log de e elevado a menos alfa. Então, daqui eu vou jogar o log, então vou passar o log nessa função. É isso que a gente vai fazer. Log de 3/4 igual ao log de e a menos alfa t mais 1.
É isso que eu vou fazer. Mesma coisa do anterior, ó, quebro em duas, então log de 3 menos o log de 4 igual, né, a esse log aqui. Eu não vou escrever aqui para não ter que apagar essa relação. Então, fazendo aqui em cima agora, nós temos assim, ó, log de 3, o log de 4 não tem informação, mas eu sei que log 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aqui eu faço aquela jogada, ó. Eu isolo o log de E a menos alfa, escrevendo ele, ó, tudo elevado a t mais 1. Da mesma forma que eu fiz anterior, porque é um produto. Então daqui eu tenho que o log de 3 já é conhecido, é 0,47, é uma das informações. E aqui eu posso jogar o 2 à frente, 2 vezes o log de 2. E ao fazer isso daqui, ó, eu jogo t mais 1 para baixo, que deixa isolado quem? O log de E elevado a menos alfa. Olha aí o porquê de eu ter feito isso, ó, que eu vou comparar já no fim. Então eu vou ter 0,47 menos 2 vezes o log de 2, que é 0,3, está lá nos nossos dados. E agora eu vou passar o t mais 1 que está multiplicando, dividindo, para deixar isolado quem? O log de E menos alfa. É isso que eu vou fazer, log de E menos alfa. Então daí eu tenho 0,47 menos 0,6, que é esse produto, dividido por t mais 1, igual ao log de E menos alfa. É esse que tem. E aí, o que eu posso observar agora, ó, é que essa expressão, claro, dá para subtrair aqui no numerador, pode ser comparada com essa expressão. É isso que nós vamos fazer agora. Por que comparada? Porque se esses dois termos são iguais, então eu posso comparar esses dois aqui. E aí, ao comparar eles, eu vou obter o quê? O tempo que eu estou buscando. Essa que é a ideia, essa que é a sacada do exercício. Então, fazendo essa comparação, e aí já vou subtrair aqui, ó, 0,47 menos 0,6 dá menos 0,13 sobre t mais 1, igual, né, a menos 0,1 sobre t. Aí eu faço a multiplicação em cruz, né? Eu multiplico esse cara por esse cara aqui. É isso que eu vou fazer agora. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho menos 0,13t igual a menos 0,1 que multiplica t mais 1. Então, eu tenho menos 0,13t igual, aí faço a distributiva, menos 0,1t e menos com mais menos 0,1. Menos 0,13 menos 0,1 dá menos 0,03t, né? Fazendo essa subtração por menos 0,1. Por fim, você vai ter aqui, ó, t igual, cancelando o sinal de menos, a razão entre 0,1 e 0,03. Se você quiser colocar na forma decimal, é a mesma coisa que dividir 1/10 por 3 centésimos, né? Ou seja, é a mesma coisa que você multiplicar 1 sobre 10, inverte e multiplica 100 sobre 3. Daqui você cancela um zero com um zero e você chega à conclusão de que o tempo é 10 terços de quê? De hora. Mas isso não é exatamente o que eu quero ainda, porque ele quer saber a hora aproximada que ocorreu, né, o óbito. Então, como eu tenho fração aqui e é possível quebrar, 10 terços é a mesma coisa que você contar 3 inteiros mais 1/3 de hora, correto? Porque 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Então, você tem 3 mais 1/3. Ou, de forma detalhada, você tem 3 horas mais 1/3 de hora, que por sua vez são 20 minutos. E aí sim fica mais interessante para você expressar a resposta, por quê? Porque se o legista, e aí foi informado isso, ele chegou a 17,20 e mediu a temperatura do corpo,
Então nós temos agora a condição de expressar a nossa resposta. 17h20, eu desconto 3 horas e 20 minutos, ou seja, 17 horas e 20 minutos, né, menos as 3 horas e 20 minutos. Então, o cadáver aí, né, o assassinato, cadê aqui? A hora da morte, tá, não é assassinato, a hora da morte, então aconteceu por volta aí de 14 horas. É essa que era a resposta que ele queria, certo? Esse é um exercício um pouco mais sofisticado, são várias passagens, tem que se fazer algumas jogadas algébricas aí, mas fazendo com cuidado a gente chega na resposta sem muitos dramas, né? Então vamos lá, vamos resolver o próximo exercício aí. O próximo exercício, ele fala o seguinte, o exercício 6, né? Em um laboratório, né, é o exercício 6, ele está mencionando isso, uma pessoa verifica, né, o exercício 6, que a taxa de crescimento relativo contínuo de bactérias em uma cultura é de 2,5% por minuto, 2,5% por minuto ao minuto, né? Crescimento, está mencionando isso aí como um crescimento. Bom, ele diz o seguinte, olha, nessas condições, em quantos minutos o número de bactérias passará de 4.000 para 6.000 bactérias? E aí ele pede para a gente usar uma lei de decaimento ou crescimento da forma Q igual a Q0 exponencial de menos RT. Então, um exercício bem interessante, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com a expressão é uma expressão de decaimento, só que aqui eu estou mencionando que há um crescimento. Então, o que vai acontecer? Na verdade, quando você usar os dados do exercício nessa forma, ela tem que ser representada com um R de modo que essa expressão seja o quê? Positiva, uma vez que a população está aumentando, né? Então, o que você vai fazer aí? Jogar os dados com cuidado e executar o processo da forma como nós já havíamos feito antes. Então, a população inicial era essa, e 6.000 a população que você vai gerar, 6.000, nessa fórmula, igual a 4.000, exponencial, e aí vem o R que você vai usar não é negativo, tem que ser positivo, converte 2,5%, 2,5% é a mesma coisa que 2,5 dividido por 100, ou se preferir, 0,025, vai ficar elevado a 0,025 vezes T. E aí, o processo aqui, e que nós explicamos também na última videoaula, é que ao resolver o problema da forma exponencial, do qual a nossa exponencial, a nossa variável lá em cima da expoente aparece aqui, no caso T, eu vou ter que aplicar um logaritmo. Só que como o log que eu tenho aqui vai representar em termos de uma base exponencial, esse log, e aí lembra que a gente comentou, recebe um nome especial. Ou seja, um log de uma base que a gente chama de neperiana, ou base E, é um log que é comumente chamado de ln de x. Então, o que eu vou estar passando aqui é uma forma de log, só que como a base aqui vai ser E, essa base, sendo E, é comumente chamada de ln. Então, como é que fica nesse caso? E aí você precisa de uma calculadora para isso. Eu vou calcular primeiro 6.000 sobre 4.000, para deixar a expressão um pouco mais limpa, igual a exponencial de 0,025t. Aqui a gente sabe que 6.000 por 4.000 dá para cancelar, né, os zeros aqui, 6 por 4 se simplifica, dá 3 sobre 2, e aí você tem exponencial de exponencial de 0,025. É isso que eu tenho. E aí vem o pulo do gato. Você aplica o ln porque a base que você está enxergando ali já é uma base exponencial, é uma base do tipo neperiano. Então vai ficar ln de 3 sobre 2 igual, né,
ao ln, tá vendo? Da exponencial de 0,025t. Aqui é uma quebra em subtração, ln de 3 menos ln de 2 igual, e aí usando a calculadora você pode cancelar, ou seja, aniquilar esse ln de e aí o que retorna para a gente é o que está aqui em cima, 0,025t. Por fim, você isola o t e ele fica escrito como sendo ln de 3 menos ln de 2 por 0,025. Efetuando todas as divisões e aí usando a calculadora, você vai chegar em aproximadamente 16 minutos e 12 segundos, que é o tempo necessário para que essa cultura aí saia de 4.000 e chegue a 6.000 unidades. A ideia aqui está por trás de que quando o log for calculado nessa base E, trata-se normalmente de um logaritmo natural, ou o que a gente chama normalmente de ln. Essa que é a ideia que está por trás desse exercício. E claro, usando uma calculadora você consegue gerar o resultado, beleza? Vamos para o último exercício dessa lista. Exercício 7, né? É um exercício que estava lá na nossa primeira videoaula associada a logaritmos, onde nós começávamos, né, a discussão mencionando aí alguns aspectos relacionados à taxa de juros, né, que são cobradas, né, pelos bancos dentro do nosso país. Então, o exercício falava o seguinte, olha, em julho de 2015, o Banco Central do Brasil classificou 12 instituições em relação às taxas de juros que eram oferecidas. A taxa média era de 12,13%, nós mencionamos isso inclusive no exemplo lá. E a proposta aí é a seguinte, olha, se a taxa permanecer a mesma, uma taxa para aquisição de imóveis por pessoas físicas, o valor a ser pago ao banco dobrará. O valor pago ao banco dobrará caso o financiamento seja quitado em quanto tempo? Então a ideia é a seguinte, nós desenvolvemos isso lá naquela videoaula, você pode observar lá, que f de x é da forma f de 0 que multiplica 1,1213 elevado a x. Nós construímos uma tabela onde nós chegamos a essa conclusão. Ele quer saber em quanto tempo, verdade, quanto tempo não, exatamente, ele quer saber em quanto tempo o financiamento deve ser pago caso, né, o que for pago ao banco seja o dobro. Então, na verdade, escrever quando que isso acontece quando o financiamento for 2 vezes o valor inicial. Então, eu venho, substituo f de x por 2f0 e jogo aqui f0, 1,1213x. Daqui eu observo que eu posso cancelar f0 com f0, então eu tenho 2 igual a 1,1213x, e aí quando eu chego nesse ponto, eu aplico o logaritmo. Eu não aplico ln, porque a minha base não é o e, agora é um outro número. Então aqui, para calcular, jogo o log. Então log de 2 igual ao log de 1,1213 elevado a x. Uso uma propriedade que a gente conhece, potência. Então aqui eu vou ter log de 2 igual, cai o x aqui à frente, x do log de 1,1213. Por fim, eu isolo o meu x, escrevendo com uma razão do log de 2 pelo log de 1,1213. E aí, usando uma calculadora, né, nós vamos chegar à conclusão de que o x é de aproximadamente 6 anos, ou seja, né, em quanto tempo eu preciso para quitar o financiamento, caso o valor pago ao banco dobre por esse período. Então, 6 anos é o prazo que eu tenho que quitar esse financiamento. E com isso, a gente finaliza aí a lista 7 com os exercícios. A primeira parte com com exemplos mais associados à álgebra, e os 3 últimos com aplicações de logaritmos, beleza? É isso aí, pessoal. Se curtiu, dá aquele like, compartilha aí para várias pessoas que tiverem afim
E é isso aí, tamo junto, até a próxima. Valeu!